porque o arrependimento traz mudança de vida. Ó Senhor, nós te pedimos nessa manhã, toma, Senhor, nas tuas mãos o teu servo. Cada mente, cada coração, onde a tua palavra estiver alcançando, meu Deus. Prepara-nos para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Vamos continuar a nossa série expositiva da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 21. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ilumine a entendermos a porção de sua palavra. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por tua graça, te louvamos pelo teu amor, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui nessa manhã, podermos nos reunir aqui nesse local e também nos conectar por meio da internet e podermos participar desse momento, mesmo à distância, mas juntos, num só coração. Que o Senhor coloque o seu Espírito no meio de nós, para que possamos compreender, que Ele possa tocar nos nossos corações, fazer a obra de tocar nos nossos corações e nos fazer despertar para a Tua palavra, para, como a irmã falou, para o arrependimento, que muda a nossa mente, muda as nossas atitudes. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 21. Eu vou ler e os irmãos prestem atenção, podem permanecer sentados como os irmãos estão. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre vós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, nós muitas vezes, mesmo cientes da nossa salvação, mesmo sendo sabedores de que somos salvos, muitas vezes congregando numa igreja, caminhando como um cristão, as pessoas lá fora
sabem que você é um cristão. Mesmo sabedores disso, muitas vezes no nosso íntimo nós percebemos que há uma batalha, uma guerra. Nós estamos em constante batalha com o nosso ser, com a nossa carne. E muitas vezes nos entristecemos por causa disso. Nos sentimos tristes. Afinal de contas, eu sou um crente. E por que isso está acontecendo comigo? Diante do ensinamento que foi exposto há 15 dias atrás, que foi do verso 1 ao 11 desse mesmo capítulo, nós observamos a ortodoxia do que nós vamos falar hoje, ou seja, a doutrina, o ensinamento, a parte teórica do que nós vamos ver hoje. Hoje seria a parte prática do que nós vimos há 15 dias atrás. E o que nós vimos há 15 dias atrás foi o fato de que não podemos nos orgulhar em nossa própria justiça. Nós não podemos nos orgulhar nas nossas próprias ações, porque elas de nada valem. Na verdade, a exemplo de Paulo, tomando como exemplo Paulo, nós devemos colocar isso tudo como algo frágil, fraco, porque na verdade a nossa esperança, a nossa alegria, ela está no fato de que Jesus é a nossa justiça. A cruz de Jesus é que nos garante a vitória. E sabedores disso, lá no finalzinho do sermão passado, nós vimos que, tendo esse conhecimento, sendo sabedores disso, a única coisa que nos resta é termos comunhão com esse Deus, é buscarmos uma comunhão com Ele. E é aqui onde nós entramos no sermão de hoje. Tendo o conhecimento de que não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus que nos garante a vitória. Como devemos proceder? Como deve ser o nosso caminhar como cristão? E é o que nós vamos ver nessa manhã. A parte prática do que vimos há 15 dias atrás. Se você porventura não assistiu, não viu, não esteve presente, eu convido o irmão, não agora, mas mais tarde, a assistir o que foi dito há 15 dias atrás. E assim o irmão vai ter a completude, a integralidade de todo o ensinamento. Então, eu vou dividir a sessão de exposição em 3 partes. A primeira parte do 12 ao 16, a segunda parte do 17 ao 19, e a segunda parte, os versos 20 e 21. Nessa primeira sessão, do 12 ao 16, nós vemos Paulo informando, mostrando, dizendo, anunciando como se deve proceder. Vamos ler os versos de 12 a 16, relê-los. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. No verso 12, na primeira sessão, na parte A, nós vemos Paulo colocando da seguinte forma: eu não acredito que eu alcancei a perfeição. Eu não acredito que eu já cheguei ao final. Aqui, meus irmãos, nós devemos lembrar que é Paulo falando. Apóstolo de Deus. Um homem que tem uma importância muito grande para o Novo Testamento. Que muito tranquilamente a gente poderia colocá-lo como um santo canonizado, uma pessoa que dificilmente poderíamos encontrar erros. Mas da boca de Paulo nós estamos vendo que ele está falando:
eu mesmo não alcancei essa perfeição. Eu mesmo não cheguei ao final dessa corrida. Mas ele continua. Na parte B. Mas informa que irá perseguir a conquista daquilo que foi conquistado para ele, por meio de Jesus Cristo. Então ele diz, olha, eu não alcancei essa perfeição, eu não cheguei ao final dessa corrida, mas eu continuo prosseguindo, seguindo, correndo. E a ideia aqui é de corrida mesmo, meus irmãos. A cena aqui que Paulo está querendo colocar é uma cena de corrida. Então, imagine, enquanto eu estou falando, imagine uma corrida. Então, Paulo ele está dizendo, olha, eu não cheguei até o fim, mas eu continuo correndo. Eu não alcancei a perfeição, mas eu continuo no processo. E aí, dentro dessa analogia de corrida, dentro dessa ilustração que Paulo coloca, ele informa no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, numa corrida, meus irmãos, numa corrida, eu não corro uma corrida olhando para trás, nem olhando para o lado. Eu olho para frente. Eu olho para onde eu devo chegar. E aqui é o que Paulo está querendo dizer. Dentro da minha corrida cristã, na minha vida, eu não olho para trás, eu não olho para o lado, eu olho para frente, eu olho para o alvo. E é o que Paulo está querendo dizer aqui aos filipenses. Vocês não devem deixar que interferências externas, interferência do passado, interferência de coisas que estão à sua circunvizinhança, deixem que você continuem a prosseguir para o alvo. Vocês têm que estar com o olho fito, aonde vocês devem chegar e querem chegar. Verso 14. É o que ele vai dizer, prossigo para o alvo. A palavra alvo aqui no grego diz exatamente a chegada. Exatamente aonde se deve chegar. Imagine como aquela fita, não tem uma fita que coloca nas corridas, onde a pessoa que chega, finaliza a corrida, ela passa por essa fita. É exatamente isso. É onde Paulo está, a analogia é exatamente essa, onde eu não estou olhando para trás, eu não estou olhando para o lado, mas eu estou olhando para aquela fita, eu estou olhando para o fim da corrida. Este é o meu único objetivo. E é o que Paulo está levantando aqui. E no verso 15 e 16, ele diz o seguinte, todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Então, segundo Paulo, essa é a atitude madura de um crente. Um crente maduro, um crente experimentado, um crente que tem anos de estrada, ele pensa dessa forma. Ele não deixa que o seu passado interfira na sua corrida. Ele não deixa que coisas externas, interferências que estão ao seu lado, interfiram na sua corrida. Mas independente de divergências menores, independente de coisas que possam acontecer, e dentro do seio da igreja, meus irmãos, interferências podem acontecer, do tipo, o irmão Maurício passou por mim e não deu um bom dia, estou triste e tal, vou sair da igreja por causa disso. O pastor não me deu os parabéns no grupo da igreja, porque hoje é meu aniversário, eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não me ama. Meus irmãos, esse tipo de coisa não pode existir no nosso... É óbvio que eu estou usando um exemplo bem grotesco, né? Mas coisas mais sutis acontecem no nosso meio e atrapalham o fato de chegarmos, de estarmos fitos para o alvo. Meus irmãos, nós estamos aqui, nós nos reunimos como igreja
não é para receber um bom dia. É óbvio que o carinho é natural, porque somos um povo, uma família. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, ele está bem definido. E outras coisas não podem interferir nessa chegada, nesse alvo. Então, mantenhamos os nossos olhos bem fixos aonde devemos chegar, no alvo que devemos alcançar. E essas coisas menores, essas dúvidas, se porventura há pensamentos diferentes, eu sou um calvinista, eu sou um arminiano, meus irmãos, nada disso pode atrapalhar o fato de você olhar para a fita no final da corrida. Isso não pode interferir, isso não vai tirar a salvação de ninguém, isso não, negativo. Nós devemos olhar, e esse tipo de coisa, dentro da nossa igreja, como por exemplo uma igreja batista, onde não há uma confissão muito clara, onde existem pessoas que acreditam num pensamento mais arminiano, outros num pensamento mais calvinista, isso não pode interferir na comunhão da igreja. Esse tipo de grupo vai conviver tranquilamente dentro da igreja de uma forma madura, respeitando um ao outro. E isso não pode haver essa guerra. Outras coisas também não podem interferir na comunhão da igreja. Detalhes. O que a igreja tem que estar de olho são os pilares, como Cristo ressurreto. Esse tipo de coisa, mas interferências superficiais não podem atrapalhar o bom andamento da igreja. Nós devemos andar em comunhão. No final de tudo, quando tudo for revelado, quando o mistério for apresentado, todas essas dúvidas serão sanadas, tudo serão, mas isso estaremos todos nós juntos, glorificando a Deus, louvando a Ele na mesa do banquete celestial, junto com os nossos irmãos. Nós vamos nos surpreender no céu, eu tenho certeza disso. Então, prossigamos, meus irmãos, independente das pequenas divergências. Isso eu falo pequenas divergências superficiais, não estou falando de divergências profundas, os pilares da igreja, certo? Coisas superficiais. Então, independente dessas superficialidades, prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Está orientando os filipenses. E aí, do verso 17 ao 19, nessa sessão, ele vai dizer, ele vai orientar sobre as imitações de testemunhos. Observe como Paulo se apresenta nisso. É muito forte isso, meus irmãos. Olha como ele coloca. Irmãos, sejam meus imitadores. Se nós formos ler 1 Coríntios, aí fica, num primeiro momento a gente pensa assim, vou imitar um homem, mas só que nós temos que ter em mente 1 Coríntios 11:1, onde ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, na verdade, imitar Paulo é imitar Cristo. É assim que ele está colocando. Então, meus irmãos, e também ele acrescenta, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, ponto. Num primeiro momento, nós temos que observar que Paulo, ele está dando a cara a tapa. Ele está dizendo, olha, me imitem. Eu imito Cristo. Eu busco isso incansavelmente. Muito embora não tenha chegado à perfeição. Mas eu imito Cristo. E quero que vocês me imitem. Mas não só isso. Além de me imitar, imitem pessoas que estão ao redor de vocês, pessoas sadias. Meus irmãos, nós somos seres humanos. Ele está dizendo, Filipenses, vocês são seres humanos, precisam de exemplos, precisam de pessoas próximas, para que vocês possam imitar de fato. De fato. E esse imitar é tão engraçado que a gente imita até o trejeito da pessoa. A forma como a pessoa fala. Quando a gente admira uma pessoa, a gente imita até a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa gesticula.
como ela trata as outras pessoas. Observe um filho. O filho, ele imita o pai, o filho, ele imita a mãe. Então, não tenham vergonha de imitar. Fale, olha meu irmão querido, eu imito você, eu quero imitá-lo. Isso não é vergonha para ninguém. Agora, pessoas boas, né? Paulo exorta agora Paulo, ele coloca do verso 18 e 19 algo muito interessante. Ele diz, Paulo exorta contra os inimigos da cruz de Cristo. Para muitos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, observe. Olha só o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele se coloca como exemplo, me imitem. Ele diz, olha, existem pessoas aí próximas de vocês que vocês também devem imitar. Mas também existem pessoas próximas a vocês que vocês não devem imitar. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, discernimento em quem você escolhe para imitar. Nem todo mundo que está ao seu lado merece ser imitado. Nem todo mundo dentro de um grupo deve ser imitado. É isso que Paulo está querendo dizer. Tenham cuidado com quem vocês escolhem para imitar. Nem todos de um grupo são de Cristo. Por isso, cautela ao observar as pessoas. E aí ele apresenta. Esse grupo que não deve ser imitado já tem um destino certo. O destino deles é a perdição. Eles já estão condenados. Eles já estão condenados. Mas aí ele dá características dessas pessoas. E fica até como um toque para a gente. Essas pessoas, o Deus deles é o próprio ventre. O que isso significa? Isso logo na parte B, ali no segundo momento do verso 19. Para nós, ocidentais do século 21, nós atribuímos nossos sentimentos, tudo que está relacionado ao sentimento, nós atribuímos ao coração. Olha, você não deve, isso é muito normal no nosso dia a dia, você não deve seguir a sua mente, a sua razão, mas siga o seu coração. Quando a pessoa fala isso, ela está dizendo, siga algo relacionado ao seu sentimento. Se nós estivéssemos nessa época, provavelmente nós diríamos que sigam as suas entranhas, siga o seu ventre. Então eu diria para minha esposa, eu te amo com todas as minhas entranhas. Pronto, é isso. E isso está relacionado àquele frio, faz até sentido, porque aquele frio, quando uma pessoa está iniciando a namorar, o que ela sente é um frio na barriga. Né, Rafael? Então sente um frio na barriga. Está relacionado ao ventre. E o que ele está dizendo aqui é que o Deus dele é o ventre. Ou seja, ele obedece a isso, a esse ímpeto, esse frio na barriga, esse arrepio. Observe, se nós viéssemos medir a nossa adoração a Deus por arrepios e por frio na barriga, nós não continuaríamos até aqui, meus irmãos. Não é todo dia que a gente entra na igreja e a gente sente frio e arrepio. Não é. Então, o nosso Deus não pode ser o nosso ventre, os nossos sentimentos. O que ele está dizendo é que vocês, filipenses, não devem seguir a sua própria vontade, porque o coração de vocês é enganoso.
O homem não deve confiar no próprio homem. Aqui não está dizendo de outra pessoa, não, está dizendo de você mesmo. Ou seja, Filipenses, essas pessoas, elas confiam na sua própria vontade, elas seguem, não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a sua própria vontade. Isso diz respeito, meus irmãos, e aqui eu vou falar uma palavra um pouco difícil. Talvez algum de vocês nunca tenham ouvido, mas aqueles que se interessarem, pesquisem sobre isso. Isso vem, num primeiro momento, o pecado, ele corrompe o ser humano em vários aspectos. E nesse aspecto, diz que o homem é corrompido no aspecto ontológico. O que isso quer dizer? No seu ser, na sua natureza, na sua essência. Então, o homem, ele é corrompido no seu ser, a sua imagem, a imagem que ele tem dele próprio, ele não consegue enxergar, porque o Deus dele é o ventre. Mas não só isso, e aí ele prossegue, observe que há uma gradação nisso, pelo fato do Deus dele ser o ventre, pelo fato dele seguirem a sua própria vontade, há um corrompimento agora, não só ontológico, mas epistemológico. O que isso quer dizer? O seu conhecimento, o seu conhecimento é corrompido, ou seja, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Então, eles não só obedecem à sua própria vontade, ou seja, têm como Deus o seu próprio ventre, mas o que eles fazem de ruim, ao invés de se envergonhar, eles glorificam. Eles se orgulham. E aqui entra, meus irmãos, a tentativa das pessoas que querem perverter o evangelho no tempo de hoje. Fazer com que o evangelho se adeque à sua própria vontade. E aí levanta essa bola. Aí a gente vê pastores gays, né? Eu posso até ser preso por causa disso. Mas a gente vê tanto esse tipo de coisa. Né? Pessoas querendo corromper o evangelho por causa da sua própria vontade. Entendeu? Então é uma camada, ou seja, o seu conhecimento é corrompido. É corrompido. Mas não só isso, ele vai além. Ele vai além. Ele diz, só pensam nas coisas terrenas, ou seja, não basta eu fazer a minha própria vontade, não basta eu achar o que está errado certo, e levantar essa bola dizendo que o que eu faço de errado é o que está certo, né? Eu mudo o conhecimento das coisas, eu mudo a assertividade das coisas, mas não só isso, eu digo, tudo isso está relacionado ao fato de que eu não penso nas coisas do alto, mas eu estou preso nas coisas terrenas. Então, essas pessoas, as pessoas a quem nós não devemos seguir, são pessoas que obedecem à sua própria vontade. São pessoas que distorcem a verdade e dizem que o que está errado, na verdade, está certo. E são pessoas que não anseiam pelas coisas celestiais, mas estão preocupados
dissermos que não temos, e a verdade não está em nós. Então, a santificação, ela não é um ato em si, no sentido de nós somos santos pelo fato de sermos separados, mas não somos santos totalmente em nossas atitudes. A santificação, ela é um processo onde todos nós estamos inseridos, todos nós, sem exceção. Independente do seu grau de instrução, do seu conhecimento de Bíblia. Na verdade, quanto mais você conhece a Bíblia, você vê o quão sujo você é. Quanto mais tempo de crente você tem, nada disso muda o fato de que você está no processo. Na verdade, eu gosto da analogia de que na igreja é como se fosse um hospital, onde nós temos pessoas que estão na UTI, né? Estão lá em coma. Já tem outras que já estão caminhando, né, com soro, né? Já conseguem caminhar. Então nós temos pessoas em estágios diferentes de santificação, pessoas com saúdes diferenciadas, mas todas estão no hospital. Todas deram entrada, ninguém teve alta ainda. Então estamos no mesmo barco. É verdade, já começando a feder, mas Deus tem poder para ressurgir dentre os mortos, o Espírito que habita em nós. Então, os que estão em Cristo Jesus têm a sua natureza transformada por meio de seu sacrifício, que o possibilita trilhar o caminho da santificação. Romanos 6, de 5 a 6, vai dizer isso. Então, nesse caminho, o Espírito Santo é que atua em nós. Efésios 3, do 16 ao 19. E isso acontece por meio de sua palavra. É a palavra que vivifica. O Espírito Santo trabalha em nós por meio da palavra. Aqui, a minha preocupação não é ser eloquente, a minha preocupação não é ser um excelente transmissor comunicativo. A minha preocupação aqui é ser fiel, porque o meu intuito é que os irmãos sejam impactados, tenham suas vidas mudadas. E a única forma dos irmãos terem suas vidas mudadas não é pela minha forma como eu me comunico, mas é pelo poder da palavra. Então, para mim conseguir enxergar e ver, e essa é a preocupação de todos que sobem aqui nesse púlpito, para que consigam ver mudança na igreja, para que consigam ver mudança na sua vida, a única preocupação das pessoas que sobem aqui é serem fiéis à palavra, porque esse é o veículo aonde Deus transforma as nossas vidas. Então, se eu conseguir ser fiel à palavra, isso me basta. Isso me basta, para que o Espírito Santo possa ter liberdade de tocar no seu coração e transformar a sua vida. Esse é o caminho de transformação. E isso nós podemos ver em João 17. E ao longo do tempo, esse pecado que no início da carreira, ele na nossa carreira cristã, por isso que Paulo coloca assim, com relação aos novos na fé, né? Muita cautela com eles, porque eles estão novinhos e ainda tem muito que aprender. Então, nesse sentido, com o tempo, o pecado vai se enfraquecendo no corpo e dando lugar a uma saúde espiritual. Então, ao longo do tempo, meus irmãos, aquilo é como sempre falo, as coisas que aconteciam no passado ontem, vocês não devem repetir hoje. E os erros que vocês cometeram hoje não devem ser repetidos amanhã. Ou seja, nesse processo de mudança a cada dia. Porque a carne, Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ou seja, uma boa definição do nosso dia a dia é um combate, uma batalha. O crente fiel, ele vive em constante batalha. Não é contra um determinado grupo da igreja que pensa diferente de você, de uma doutrina
que não vai deixar de levá-lo para o céu. Não são essas pessoas que você tem que gastar sua energia. Você não tem que gastar sua energia no Instagram ou no Twitter, querendo rebater as pessoas porque você leu um texto do John Piper ou um texto do Jonas Madureira. Você não tem que gastar sua energia com isso. Você tem que gastar sua energia com você mesmo. Porque o combate interno é o dia a dia do cristão. É o dia a dia do cristão. O verdadeiro cristianismo é um combate. Observe o que Riley vai dizer na sua célebre obra, intitulada Santidade. Preste atenção no que ele fala. O crente autêntico é convocado para ser um soldado e deve comportar-se como tal. Desde o dia de sua conversão até o dia de sua morte. Ele não foi chamado para viver uma vida caracterizada por tranquilidade religiosa, ou pela indolência, ou insegurança impessoal. O crente jamais deveria imaginar, por um momento sequer, que ele pode dormir ou cochilar ao longo de sua caminhada para a pátria celeste. Como alguém que viaja em uma carruagem de ouro. Se ele forma o seu padrão de cristianismo, tomando por base os filhos deste mundo, talvez se contente com tais noções. Entretanto, não encontrará apoio para tais ideias nas páginas da palavra de Deus. Se a Bíblia é sua regra de fé e prática, ele descobrirá que a sua vereda é claramente traçada quanto a essa questão. A ele compete combater. Então, para o cristão verdadeiro, o dia a dia é o embate, é a luta, é a guerra. A guerra consigo mesmo, com as suas próprias vontades. Mas a nossa esperança, ela deve estar voltada, como Paulo coloca lá nos últimos versos 20 e 21, a nossa esperança deve estar voltada para o reino de Deus. Eu vivo aqui num combate, numa guerra, mas eu tenho que ter a noção de que o reino de Deus, e ansiar que o reino de Deus está próximo. E isso implica em muitas coisas, no fato de que não somos cidadãos desse mundo. Então não vivemos utopias aqui neste mundo, achando que teremos um mundo perfeito aqui. Na verdade, Tiago Rossi, um professor do seminário, um mineiro excelente, ele vai dizer o seguinte: utopias são alegorias transvestidas do que Deus promete para a sua cidade. Assim falando de cidade de Deus, como Agostinho coloca. Ou seja, eleição está chegando. Não ache que vamos encontrar um Messias que irá revolucionar. Não, eu tenho certeza que quando ele for eleito, as coisas vão. Meus irmãos, a nossa esperança não está nesse mundo. Colocar esperança nesse mundo são as utopias que nós vemos aí. As utopias totalitárias, que querem que todo mundo pense do mesmo modo. E aí retiram todos os nossos direitos. Então devemos ter cuidado com isso. A política não é a nossa salvação. Nós, como crente, devemos sim, estarmos enganjados sim. Eu defendo essa posição. Não devemos estar à parte de tudo, vendo as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, devemos nos envolver. Mas a nossa esperança não está nessas coisas, não está no dinheiro, não está em qualquer coisa que possamos conquistar. A nossa esperança está no fato de que um dia Jesus Cristo virá e nos redimirá. Irá nos transformar totalmente. Na verdade, a redenção, o plano de redenção já está sendo executado, mas será feito a sua completude. E seremos glorificados. Então, o retorno de Cristo é a vitória do crente. Desde agora, 2 Timóteo 4,8, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Toda a insuficiência, meus irmãos, será resolvida quando isso acontecer. Quando Cristo voltar,
todas as nossas debilidades serão sanadas. Observe o que diz em 1 Coríntios 15, do 53 ao 58. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Esse é o nosso anseio. E como podemos aplicar tudo isso em nossa vida? Como podemos traduzir isso para o nosso dia a dia? Já chegando ao final da nossa mensagem. Com relação ao aspecto de santificação, precisamos ter em mente que a luta contra o pecado, como eu falei até agora, é o ambiente natural do crente. Qual é a implicação primária disso aí? É que se você não está lutando contra você mesmo, há algo de errado. Se está tudo bem com você, meu irmão, é simples. Ou o Espírito de Deus não está em você, e você não se entristece com o seu pecado, porque pecado você comete. Então, se não há um combate dentro do seu ser, ou o Espírito de Deus não está em você, e aí não desperta para esse lado, ou você já está morto em delitos. Você é um corpo morto. A figura, a ilustração de ressurgir dentre os mortos diz respeito a isso. Um morto sente alguma coisa? Não. Então, se você, não há um combate dentro do seu ser, você está morto, meus irmãos. E precisamos clamar a Deus por ressurreição na sua vida. Agora, se você está na guerra, se você está lutando, não se entristeça, é assim mesmo. Se a gente for bater um papo ali fora, a gente chora junto. Porque é guerra. É luta. Esse é o nosso dia a dia. A gente vai bem, daqui a pouco dá uma escorregada. Rapaz, já era para mim ter aprendido isso. Mas assim, prossigamos para o alvo, meus irmãos. Prossigamos para o alvo. Saiba que o Espírito de Deus habita em você. É simplesmente o Espírito que faz ressurgir mortos, traz vida a mortos. É só Ele que habita em você. Você precisa de mais o quê? Então saiba que o seu dia a dia é a luta. Minha esposa, ela gosta de falar isso e eu acho muito legal. Ela diz que todos os dias ela precisa lutar contra a feminista que há dentro dela. É natural isso, meus irmãos. Essa guerra, nós não chegamos à perfeição. Não chegamos à perfeição. Precisamos ser os primeiros. Observe o que eu vou falar. Precisamos ser os primeiros que desconfiamos de nós mesmos. Nós crentes verdadeiros, não precisamos que ninguém desconfie de nós. Nós não confiamos nem na nossa própria sombra. No momento que eu estou pregando aqui, parece muito santo, mas eu posso estar com o coração todo orgulhoso. Estou sendo transmitido pelo YouTube. Essa mensagem pode alcançar o mundo inteiro. E eu posso encher meu coração de orgulho. E os irmãos estarem achando que eu estou fazendo uma coisa maravilhosa para Deus. Quando, na verdade, eu não estou fazendo. Então, eu devo ser o primeiro que desconfia de mim. Eu não posso confiar em mim.
Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa noção. Segundo ponto que eu quero aplicar junto aos irmãos. Nós precisamos observar irmãos sadios ao nosso lado. Nós não somos uma ilha. Sociologicamente falando, nós somos seres gregários, seres que vivem em grupo. Esse tempo de isolamento faz com que a gente se isole das pessoas e nós sentimos falta das pessoas, da comunhão. Por mais que você seja tímido, ninguém vive sozinho, isolado. Então, nós precisamos olhar, nós fomos feitos assim, então precisamos olhar pessoas. Precisamos ver dentro da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Campo Formoso, pessoas a quem devemos nos espelhar. Pessoas em que devemos perseguir. Se eu tiver uma dificuldade no meu casamento, eu devo olhar para o casamento de outras pessoas e ver como é que essa pessoa conseguiu fazer. Como é que essa pessoa conseguiu agir. Agora, obviamente, eu preciso ser inteligente. Eu não vou observar uma pessoa que não vai me dar um exemplo bom. Eu tenho que observar, seguindo a orientação de Paulo, uma pessoa experimentada. Então, se é nesse ponto de casamento, eu preciso ter a noção de que eu não vou olhar, por exemplo, uma pessoa que está no mesmo período de casamento que eu, vivendo os mesmos dilemas que eu. Eu vou olhar uma pessoa que tem 20, 25 anos de casamento, que já passou por todos esses momentos e passou com êxito. Um jovem que está ali nos seus dilemas da juventude, com toda a sua guerra interna, que parece que quando é jovem a guerra parece que é muito maior, né? Você vai explodir. Um jovem, ele não vai lutar contra isso se espelhando no jovem da mesma idade que ele. Gente, pelo amor de Deus. Ele precisa olhar uma pessoa mais velha e conversar e bater um papo com essa pessoa. Eu não posso chegar com os meus erros apresentando para um coleguinha da mesma idade. Isso não existe. Porque ele não é um exemplo, ele não é uma pessoa que passou por esse dilema que você está passando. Então devemos olhar para as pessoas dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, mirar em pessoas que possamos nos espelhar. Pessoas que podemos olhar para eles e imitá-los de fato. Não só isso, sabe o que é muito legal? Ler biografias de pessoas, de grandes homens da igreja, que também podem nos dar uma ideia de como é um viver cristão saudável. Então, primeiramente, olhemos as pessoas da nossa própria congregação, mas também olhemos para grandes nomes, homens e mulheres que passaram e lutaram e entregaram suas vidas. Que a gente consiga enxergar o evangelho na vida dessas pessoas. Mas também devemos nos acautelar, devemos tomar cuidado com os maus exemplos. Não se engane. Não se engane. Não seja inocente ao ponto de achar que, até mesmo dentro da igreja, são todas as pessoas que você deve se espelhar. Não seja menino, não seja menina, não seja criança. Existem pessoas aqui dentro da igreja, existem pessoas no seu ambiente familiar, em que você simplesmente não deve se espelhar. São exemplos de que, se elas estão indo para a direita, você deve ir para a esquerda. Não seja inocente a tal ponto. Observe os pontos que Paulo levantou. Essas pessoas estão perseguindo o seu próprio ventre, as suas próprias vontades. Ela desvirtua as verdades bíblicas. O anseio dela está mais ligado às coisas terrenas do que às coisas que vêm do alto. São implicações que podemos identificar na vida de pessoas que não devem ser perseguidas. Não devem ser imitadas. Por fim, devemos ansiar pela vinda de Jesus Cristo. Devemos ter a nossa esperança
no alvo, esperar ansiosamente que Cristo venha. Isso não deve nos impedir de caminhar, mas muito pelo contrário, deve nos fazer caminhar com mais vigor ainda, porque temos uma esperança viva. Isso vai nos proteger, meus irmãos, de nós, dos nossos ídolos, de coisas que criamos dentro de nós mesmos, de nossas ansiedades. Isso vai nos proteger do mundo, com todo o seu banquete. Coisas que aparentemente são prazerosas num primeiro momento, na verdade, são coisas boas, mas porque querem tirar o ótimo. São coisas até ótimas, mas que querem tirar o excelente. Então não troque algo que se corrompe pelo incorruptível. Que os nossos olhos venham estar fitos no alvo, mas que venhamos prosseguir, caminhar em todo o tempo. Fraquejou, caiu, não tem problema, prossigamos para o alvo. Não vou olhar para trás, não vou olhar para o lado. Nada pode interferir a minha caminhada. E o alvo dessa caminhada é Jesus Cristo, é estar diante da sua presença. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, ó Pai, por tua graça, pelo teu amor. Te louvamos porque não podemos nos valer da nossa própria justiça, mas é a justiça de Cristo que muda a nossa mente, muda o nosso coração e nos coloca num novo caminho. Num caminho de santificação, onde temos a consciência de que não somos perfeitos, como Paulo colocou, mas continuamos correndo essa corrida, não olhando para o lado, não olhando para trás. Não permita que essas interferências, Pai, venham nos tirar do alvo. Se porventura cairmos, como em 1 João coloca, que venhamos pedir perdão ao Senhor e continuarmos o caminho. Talvez esses erros tenham consequências, mas ainda assim que não venhamos deixar de caminhar, porque o nosso alvo é Cristo. Então, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada de santificação. Nos ajuda a lermos cada vez mais a Tua palavra que nos molda e que venhamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a escolhermos pessoas no nosso dia a dia em que devemos perseguir, que não venhamos olhar para aquele pastor lá do YouTube, ou pastor famoso, mas que venhamos olhar para o nosso pastor, que venhamos olhar para pessoas maduras dentro da nossa igreja. Nós temos bons exemplos aqui na primeira igreja batista de Campo Formoso, e que o Senhor venha fortificá-los cada vez mais, para que possam ser exemplos para nós, Senhor. Que não venhamos colocá-los como um segundo Cristo, mas pessoas que perseguem o alvo, que erram sim, mas têm o intuito de acertar. Então venhamos persegui-los, imitá-los, Senhor. E que venhamos ter discernimento para não imitar pessoas que são inimigos da cruz. Nos ajuda, Pai, a termos esse discernimento, a separar de fato o joio de trigo. Nos ajuda, Pai, a andarmos segundo a Tua vontade e termos a única esperança, a esperança do retorno de Cristo, a segunda vinda. E que isso, no nome de Jesus, venha nos proteger de nós mesmos e nos proteger do mundo. Ó Deus, não permita que não venhamos colocar isso em prática, mas a começar de hoje, venhamos
colocar em prática, guerrear os nossos combates internos e, se porventura precisarmos de ajuda, que não venhamos ter vergonha de consultar o pastor, de consultar pessoas maduras dentro da nossa igreja. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Encerro? Pronto. Então, meus irmãos, você que nos assiste, eu quero convidá-lo a refletir durante esse dia essa palavra. Comece a observar, como no sermão passado eu falei sobre a formação de ídolos. Comece a observar aquilo que te atrapalha nessa corrida. E que você possa observar, pedir discernimento ao Senhor, para que possa combater esses combates internos. Que Deus te abençoe, te guarde. Tenha um dia de descanso. Aproveite o dia do Senhor. E logo mais à noite, sintonize de novo conosco. Se caso você não vir até a igreja presencialmente, sintonize no canal de YouTube, não perca. Com certeza você será abençoado grandemente no sermão, no culto da noite. Que Deus vos abençoe.